Bom dia a todos. Muito obrigada por, de forma presencial ou à distância, estarem aqui conosco em mais este dia, o terceiro globalmente do Congresso. Como sabem, o primeiro dia foi do nosso Prémio de Boas Práticas e ontem e hoje a parte do Congresso com as diferentes mesas, e que eu gostava de referir que a minha opinião pessoal, vivenciando o que aqui se foi passando, é que a qualidade científica, técnica e o conhecimento que aqui ontem conseguimos transmitir foi efetivamente de grande valor, e hoje sabemos que a forma também como distribuímos estas mesas e convidamos, desafiamos peritos, especialistas, amigos a estarem connosco. Sim, só os amigos é que se deslocam lá de tão longe para estarem aqui connosco a esta hora da manhã. Vai ser igualmente um dia muito importante. Muito obrigada a todos. É mais um desafio para nós e uma mais-valia para o nosso enriquecimento pessoal, profissional e global da área da saúde. Eu vou agora dar início a esta mesa, a mesa 4, que tem a ver com qualquer coisa muito, muito importante nas nossas vidas nos últimos anos e que se vislumbra de enorme importância para o futuro. E que tem a ver com doenças crónicas e morbilidade múltipla, um percurso de vida e envelhecimento, é este o grande título, e foram convidados, desafiados para estar aqui conosco, em primeiro lugar, para moderar esta mesa, o Sr. Professor António Taveira Gomes, Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Matosinhos. Parabéns, Sr. Professor. Levou-nos mais 2 prémios, não é? Do Prémio de Boas Práticas. Vocês, eu acho que têm uma máquina preparada para ganharem prémios e têm, ao longo dos anos, sido e são um exemplo de tudo isso. Eu acho que deveriam fazer um videozinho para explicar como é que se preparam projetos de qualidade ganhadores. E depois também divulgávamos isso para aumentar o conhecimento entre todos nós. Portanto, parabéns às equipas, naturalmente, que aqui vieram. Obrigada por isso. Mas hoje, o Sr. Professor, a quem agradeço muito estar aqui entre nós, vai, por favor, moderar esta mesa. O Sr. Professor é médico especialista de cirurgia geral no Centro Hospitalar e Universitário de São João. Licenciou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, é pós-graduado em Gestão Hospitalar e é atualmente assistente graduado sénior de Cirurgia Geral e professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e, como já referi, presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Matosinhos. Tem desempenhado variedíssimos cargos hospitalares, académicos, na Ordem dos Médicos, publicado e é, efetivamente, uma referência para todos nós nesta área. É um médico gestor ou um gestor médico. Talvez possamos também ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso, que é algo muito caro aí ao professor Carlos Pereira Alves. O senhor professor convidava-o a vir para aqui, para o pé de nós, para dirigir esta mesa. Peço a todos uma salva de palmas. Muito obrigada. Ao meio, sim. Ao meio, obrigado. E convidava já, eu não vou apresentá-los, mas vou só pedir que venham já para o palco, o Dr. Pedro Maciel Barbosa, um jovem, filho de um amigo e um amigo já também. Uma salva de palmas igualmente. Para aquele lado, damos a direita à senhora.
E convidava também de seguida a senhora doutora Isabel Gonçalves, igualmente uma salva de palmas. As apresentações mais intimistas cabem naturalmente ao moderador, a quem dou já de imediato a palavra e o palco. Muito bom dia, bem-vindas e bem-vindos, quer presencialmente, quer à distância. Em primeiro lugar, tenho que agradecer o convite, que resulta seguramente da amizade muito mais do que qualquer outro daqueles postos atributos referidos à minha pessoa. Eu sou cirurgião-geral, atualmente continuo a ser cirurgião-geral na ULS de Matosinhos, já não trabalho no Centro Hospitalar Universitário de São João, e foi nessa qualidade que eu comecei a trabalhar em Matosinhos. E, portanto, tenho que agradecer o convite, na pessoa da Sra. Professora Ana Escoval, Sr. Professor Carlos Pereira Alves, à PDH e a todos e a toda a comissão que organizou este 9º Congresso Internacional dos Hospitais. E congratular-me com a ideia, a organização do evento e com um programa do evento que tem lá tudo aquilo que são preocupações e que não são poucas em relação à saúde. Realmente nós não temos nenhuma fórmula ganhadora de prémios, se não partilharíamos com a Seleção Nacional, a ver se ganhava um campeonato mundial desta vez. Mas temos uma cultura, e temos uma cultura de excelência, de procura contínua da qualidade, e isso motiva os profissionais também para se exporem, para irem apresentar os projetos, para concorrerem, que tem sempre o aliciante de concorrer e que é um estímulo extra, mas a ideia principal é partilhar com todos o que se consegue fazer na ULS, não para ensinar ninguém a fazer coisa alguma, mas para dizer como é que fazemos e colher mais-valias que vêm sempre das outras pessoas sobre os processos e verem em que medida é que os outros nos ajudam a melhorá-los ainda mais. E, portanto, esta cultura aberta tem gerado muitas mais-valias no que fazemos todos os dias, e é sempre a partilhar com todos e a ouvir a opinião e o input de todos, que é verdadeiramente essencial. Portanto, não é uma coisa fechada ou escondida ou altamente competitiva, só competitiva, não é nada disso, é exatamente o contrário disso. E fico muito satisfeito por ver os nossos profissionais e aquilo que fazem reconhecido, e agradeço à Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar o facto de permitir e de fazer esta exposição, digamos, e criar o desafio, e isso é absolutamente essencial para o progresso das instituições e certamente é sempre muito bem-vindo. A ULS de Matosinhos vai estar sempre presente nestas coisas, embora uma vez ou outra eu até lhes diga, mas não mandem só um trabalho ou dois desta vez, não mandem 3 ou 4, ou 5 ou 6, e depois é uma... Pronto, mas nós não deixamos de estar presentes, e isso é que é importante, é estar presente. É estar na Primeira Liga e disputar tudo o que a Primeira Liga tem, o que significa uma procura contínua da qualidade. E isto tem que ver com as pessoas que a gente serve, cuja saúde tem de promover, tem de melhorar, tem de criar valor. Isso é que é o drive que nós temos, isso é que nos entusiasma todos os dias. Isso é que aqui há dias dizia que nós recomeçamos sempre, todos os dias. Estamos sempre a recomeçar, estamos sempre a rever o que é que podemos fazer, o que é preciso, o que é possível fazer melhor. E este é que é o processo contínuo que nos tem trazido até aqui. Por isso, muito obrigado. Uma palavra de agradecimento ainda e de reconhecimento e de parabéns à Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar pela organização, co-organização do próximo Congresso Mundial dos Hospitais, que será para o ano em Lisboa, o que também é uma coisa fantástica, e no qual estaremos de novo, como estivemos no Dubai, onde também ganhamos um prémio,
e que foi até relacionado com o bem-estar dos profissionais, um dos temas relevantes e centrais do que temos que desenvolver. Estamos sempre focados nas pessoas, mas as pessoas são também os nossos profissionais e temos que promover os nossos profissionais que na sua juventude, no seu início de carreira, estão preocupados em conseguir lugar para trabalhar no SNS. Eles ainda não sabem que é facílimo trabalhar no SNS e entrar, e fazem muita falta. Embora depois haja uns processos administrativos que os convencem que não será exatamente assim, mas o SNS precisa muito deles. E a segunda preocupação deles é a conciliação da sua vida profissional com os outros aspectos da sua vida. E só depois é que vêm os horários de trabalho e as outras questões todas. E nós depois, desde a altura que os formamos até a altura que os admitimos, invertemos esta escala de valores. E o resultado é o que se vê. Nós temos para esta mesa a questão das doenças crónicas, da morbilidade múltipla, percurso de vida e envelhecimento. E eu estou a gastar algum tempo nesta introdução, mas fiquem tranquilos que eu tenho tanto tempo como cada um dos nossos preletores, das pessoas que farão as suas apresentações, que é o nobre disto, não é o que eu estou a dizer, portanto estou controladíssimo também em relação ao tempo. Nós temos aqui uma questão demográfica muito importante e uma questão organizacional muito importante. E eu vou deixar só duas notas muito rápidas sobre isso, que são desafios e que são provocações, mas também eu começo a ficar cada vez mais convencido, mas deve ser da idade. Aliás, fico muito contente por estarem jovens ao meu lado, que é exatamente para compensar este problema que estes, enfim, já não consigo fazer ou dizer nada que não sejam provocações. Portanto, sintam-se provocados à vontade. Se acharem que estão a ser provocados, é intencional, é de propósito. Em relação ao perfil demográfico, diria uma frase ou duas, que é o seguinte: Portugal é o país da Europa que está a envelhecer mais depressa. E pior. E da maneira pior. Quer pela doença crónica que existe, quer por parâmetros que condicionam de forma muito significativa o envelhecimento, nomeadamente o envelhecimento cognitivo. A perda cognitiva que nós vamos sentindo, porque já não nos lembramos dos nomes todos. Eu tive que olhar várias vezes aqui para o nome, senão não dizia direito o nome do presidente da Associação Portuguesa para o Alojamento Hospitalar, e só digo o presidente, já não digo o nome. Nós vamos tendo perda cognitiva e temos de ter estratégias para tratar a nossa reserva cognitiva. E esse é um dos aspectos mais críticos do envelhecimento. Todos os portugueses sentem isso nas suas famílias. Toda a gente sabe isso, mas ninguém faz grande coisa por isso. E esta questão cognitiva tem que ver com alguns indicadores, com algumas coisas que nós podemos fazer e em relação às quais não estamos nada bem. Nós, em termos de literacia, de formação ou educação, somos os piores países da Europa. Em termos de atividade física, somos o pior país da Europa. Somos os mais preguiçosos da Europa. Não nos mexemos. E, portanto, temos aqui um cenário que é preocupante e que irá ser considerado agora pelas pessoas que estão aqui comigo e que abordarão algumas destas questões. E do ponto de vista organizacional, também só vou deixar a provocação que foi feita há dias por dois Pedros, peço desculpa, o Pedro Passos Coelho e o Pedro Pita Barros, nomeadamente o Dr. Pedro Passos Coelho disse que temos um PREC em curso. Até faz muito sentido hoje falar disto, porque é exatamente 25 de novembro em que se finalizou o outro processo revolucionário, e agora ele diz que é um processo público de reprivatização da saúde. Hoje gasta-se mais dinheiro em saúde no setor privado do que no SNS. E estamos a criar, não se esqueçam do que eu disse no início, são provocações. Estamos a criar um sistema que tem uma resposta para quem pode ter seguros ou pode pagar, e um sistema que é o SNS para quem não pode pagar. Não podem ser tão dramaticamente assim, evidentemente, mas temos que ter
estratégias para tratar disto. E uma coisa é certa, nós não temos dinheiro para proporcionar da forma como temos feito os cuidados de saúde que as pessoas precisam. Precisamos de estratégias diferentes, que sejam muito mais eficientes e que criem efetivamente valor na vida das pessoas. Nós não temos que tratar tudo o que diagnosticamos. Embora isso seja daquilo que se ensina a todos os profissionais de saúde, identifica-se um problema que tem que se resolver e, muitas vezes, temos um problema de saúde com o qual temos de lidar de uma maneira que não é exatamente tentar tratá-lo de todas as formas e gastar imenso dinheiro a tratá-lo, não o conseguir resolver. E temos a questão mais relevante do SNS, além da sua eficiência, que é a resolutividade. Nós temos um sistema muito mau em termos de resolutividade. Por isso é que temos tantos episódios de urgência, tantos episódios de recursos de cuidados de saúde primários e queixamos-nos mutuamente entre os dois setores como não dando a resposta necessária e criando os problemas ao outro, e não é exatamente isso. Essa a questão. Portanto, era mais outra provocação. A integração de cuidados é essencial nisto, como outras abordagens. De resto, está a acontecer exatamente hoje o segundo Encontro Nacional de Integração de Cuidados, desta vez em Aveiro, e portanto estamos todos nos mais variados sítios a discutir isto e a tratar disto. Portanto, não é por falta de exposição dos problemas, de identificação dos problemas, de definição ou propostas de estratégias. Vamos ver se agora também temos, do ponto de vista de quem tem capacidade de decisão, se temos os elementos de estratégias mais capazes para lidar com estas questões. Deixarei algumas coisas para a discussão que depois possa existir sobre isto. E vamos ter então connosco 2 oradores. O Dr. Pedro Maciel Barbosa, que é fisioterapeuta na Unidade Local de Saúde de Matosinhos e, portanto, está duplamente, eu ia dizer controlado, mas não é, duplamente reconhecido na apresentação que irá fazer. É uma pessoa, é professor na Escola Superior de Saúde do Porto, é uma pessoa que tem múltipla atividade a vários níveis e que é com grande gosto que vamos ouvi-lo e que irá falar dos percursos de vida e envelhecimento, dos desafios às soluções, que é exatamente isto que a gente precisa. Muito obrigado. Ora, muito bom dia. Deixa-me só testar. Acho que sim, já vai começar. Ora, muito bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Convite à PDH, no lugar da professora Ana Escoval. Prometo que não temos cartilha no LS Matosinhos, por isso algum conceito que possa ser repetido com o meu chefe não foi premeditado. E já que teve a oportunidade de fazer essa abertura, também acho que merece ouvi-lo enquanto profissional que está cá embaixo no terreno, quando o professor passa a maior parte do seu tempo a gerir a casa, que efetivamente esta história do LS ganhar muitos prémios deve-se a esta cultura que nós também sentimos quando estamos a trabalhar, de alguma perseverança e alguma resiliência, mas sempre no sentido da qualidade, de melhorar processos. Nunca encontrei nisto um espírito fechado ou de pressão ou até de alguma castração e de obrigação. Foi sempre numa lógica muito positiva. E acho que teria alguma dificuldade se tivesse que mudar de local no SNS para trabalhar, que não fosse uma casa parecida com esta, porque iria sentir que tinha andado para trás no tempo. Por isso acho que isso deve-se muito às pessoas que estão lá acima de nós a gerir, a pensar outro tipo de estratégias e soluções, mas a verdade é que é uma excelente casa para se trabalhar. Trago este tema, foi este o desafio, olhar para a questão de envelhecimento, dos percursos de vida, e tentei trazê-lo numa perspectiva mais operacional, pensar um bocadinho o desafio, mas acima de tudo olhar para as soluções. 2 ideias que eu gosto de partilhar nestas questões e sobretudo nesta temática. Ou seja, envelhecimento é claramente este percurso de vida e enquanto não percebermos que pensar e discutir envelhecimento é discutir exatamente o início, a discutir as pessoas mais novas, estamos a começar mal o problema. É exatamente como se fosse um comboio em andamento, é a nossa vida humana, vamos saindo quando morremos, vamos entrando quando nascemos, e à medida que nos vamos aproximando dos vagões à frente, estamos a chegar à primeira classe, que é chegar exatamente a ficarmos mais velhos. Por isso, se nós não entendermos isto como um percurso de efetividade, eficácia e saúde, deixamos de ter as soluções certas.
Por isso, envelhecimento e discutir envelhecimento em saúde é discutir a saúde dos mais novos e é discutir uma coisa que o professor Manuel Lopes costuma falar, que é a idade do meio. São os adultos ativos que têm que trabalhar, gerir os adolescentes lá de casa e gerir os adultos mais velhos lá de casa também. E a maior parte das vezes, como estas pessoas passam grande parte do seu tempo saudáveis, a saúde dedica-lhes pouco tempo. Mas está aqui o busilis da questão para o envelhecimento. A maior parte das vezes não está com os mais velhos e com os mais frágeis, está com soluções para aqueles que estão a meio do caminho e que realmente ajudam os outros a poder envelhecer. Por isso, esta questão da harmonização das gerações devia estar na base de qualquer discussão de envelhecimento e a saúde escolar é o início de qualquer política de envelhecimento. Temos sempre esta tendência de olhar para o envelhecimento saudável e há um documento muito bonito que nunca saiu de papel, como é costume, que é o documento intersetorial de envelhecimento ativo e que não vai sair, porque se não saiu a meio do mandato do documento também já não vai sair, com certeza, e que tem muitas coisas à volta do envelhecimento saudável. Mas eu resumiria em 3. É a pessoa conseguir continuar a andar, pensar e manter o seu elevado espírito crítico. Isto implica reabilitação, implica atividade física, é pena que realmente falhe os serviços nesta área, onde 90% da resposta SNS é convencionada e má. A nível da reabilitação cognitiva, ter um psicólogo na SNS é dramático, tê-lo com uma resposta atempada e frequente, mais dramático fica. E ter elevação de espírito crítico passa pela prescrição social e pela rede social, cuja organização e pensamento em Portugal é completamente separada do setor da saúde. Por isso, o envelhecimento saudável passa exatamente por estes 3 eixos e temos que começar a pensar em combiná-los. O desafio já foi dito aqui pelo professor Taveira, a questão do isolamento familiar e social, gostava de chamar a atenção. Quando estamos no terreno, ficamos sempre com a ideia de que são estas pessoas mais velhas, que vivem sozinhos, normalmente com determinantes negativos em termos socioeconómicos e de saúde. Mas isso acontece também nos estratos sociais mais empoderados e com maior capacidade financeira. Basta ser 2 filhos, um estar no Brasil ou nos Estados Unidos com uma carreira de sucesso e temos alguém que basta falecer o marido ou a esposa e fica completamente isolada. Ou seja, mesmo com determinantes positivos e com maior oportunidade de sucesso em termos de saúde, tem realmente um envelhecimento bastante isolado e com falta de suporte. A multimorbilidade representa cerca de 50% da carga da doença. É quase como se o SNS fosse um cargueiro a transportar contentores e a cada ano que passa colocamos mais contentores em cima do cargueiro. Esta carga que estamos a acrescentar não pode ter a mesma solução, porque algum dia o cargueiro vai acabar por parar a meio do percurso. Eu concordo plenamente com esta visão pragmática, vamos ter que decidir a certa altura quando parar e o que fazer em determinadas situações. As pessoas entram numa urgência com uma lista de problemas, entram numa consulta aberta com uma lista de problemas e a consulta aberta e a urgência resolve o que é o problema que vai resolver, a urgência dispara para a consulta aberta outra vez, a consulta aberta dispara para casa porque não tem outra solução. Mas temos que pensar que, eventualmente, os cuidados vão ter que ser diferentes também nesta fase da vida. Isto faz com que os cuidados de saúde e os sistemas tenham que gerir o percurso dessa pessoa cada vez mais próximo das suas casas, dos seus contextos e das suas comunidades. O LS, mais uma vez, é um exemplo. Tem, neste momento, à vontade, cerca de 200, 300 pessoas por dia em cuidados domiciliários de alta diferenciação e com muitas pessoas na rua e provavelmente é por aqui muito do nosso caminho e da nossa diferença. Quando olhamos para o envelhecimento, temos esta ideia, é um lugar comum. Já não incomoda ninguém numa sala falar que o país está a envelhecer, que é o país que está a envelhecer mais rápido, que estamos a envelhecer pior. Já são temas que já estão tão debatidos que já não nos criam um grande desafio mental. Mas a magnitude do problema, às vezes, não temos exatamente a noção. E a verdade é que é assim um tsunami que estamos a passar e é um tsunami silencioso. Este aqui dá um bocado nas vistas, que as pessoas vão lá, juntam-se todas para ir ver, mas tem uns tipos divertidos a aproveitar o tsunami, mas a maior parte das vezes o tsunami do envelhecimento não é assim muito visível. Quando olhamos para o início do envelhecimento e olhamos para 10 anos, e há 10 anos todas as pessoas desta sala estavam cá, percebemos que aumentamos 50 pessoas com mais de 65 anos por cada 100 com menos de 15. 50 pessoas é muito, é o dobro, é um aumento de 50%. E isso é claramente assustador. E quando percebemos, olhamos, e trouxe aqui Matosinhos, porque é onde trabalho, e onde o meu chefe também trabalha, Lisboa, porque é onde estamos hoje, e Bragança, porque é assim um farol do que está a acontecer em sítios em que as velocidades da epidemiologia é diferente. Matosinhos, dito e pensado como uma cidade dinâmica, do litoral, do norte, onde toda a gente quer viver, o metro quadrado é caríssimo, mas tem um índice demográfico pior que Portugal. Ou seja, aqueles estudos que saíram há uns anos de Glasgow Studies
em que mostram que todas as cidades do mundo têm parímetros determinantes em saúde, independentemente seja Nova Iorque ou Bombaim. O mesmo acontece com o envelhecimento. Mesmo sendo uma cidade vibrante, com modernismo, dinâmica, faculdades, tudo e mais alguma coisa para aquilo que chamamos que seja uma geração mais nova, tem um índice de envelhecimento silencioso, que vive perto do centro, porque as freguesias de Matosinhos estão quase todas equidistantes do centro de Matosinhos, a 5, 10 minutos de carro, mas vivem lá muitas pessoas com mais idade, com necessidades muito diferentes. E é esta capacidade que temos que perceber, que em pequenas comunidades vamos ter grandes assimetrias, e se temos que ter soluções diferentes, estaremos longe da solução. Lisboa, ao contrário do país, tem rejuvenescido, e depois olhamos para Bragança. Bragança, há 10 anos, tinha os níveis que Portugal tem agora, por isso provavelmente podemos olhar para Bragança hoje e ver o que é que Portugal vai ter daqui a 10 anos, e perceber o drama que vamos ter que viver. Então, o que é que o SNS tem reagido e como é que ele tem pensado esta solução? E a verdade é que, ao longo deste tsunami silencioso, há um outro, que é o desenvolvimento tecnológico e científico. Ainda no outro dia fui ver, e só da Covid, num ano e meio, saíram 300 mil artigos científicos, ou seja, a produção científica é avassaladora. Desde que começou a chegar à China, a Portugal, a Brasil, a países com menor capacidade financeira a fazer investigação também, e a metodologia de investigação melhorou, é assustador o nível de conhecimento que produzimos. Então isto cria uma diferenciação cada vez maior. O ortopedista já não é ortopedista, é um ortopedista do punho e mão, e o outro ortopedista é só do ombro, e eles não partilham consulta nem bloco. É tão especializado o nível de diferenciação técnica que é isto que acontece. É o ortopedista do joelho, o ortopedista do pé, o ortopedista da anca e da coluna, e o da coluna ainda o da lombar e da cervical. E este nível de diferenciação que acontece na cardiologia, acontece na neurologia, o neurologista das doenças do movimento é diferente do neurologista da cerebrovascular, é diferente do neurologista da cognitiva. E isto cria uma diferenciação tal grande, porque andamos atrás do conhecimento científico que depois gera aquilo que é uma fragmentação dos serviços. Ou seja, cada unidade fechada sobre si própria, isso acontece na fisioterapia. Tem o colega da musculoesquelética, o colega da neurologia, o colega da respiratória dentro da mesma casa. Cria uma fragmentação, que se não houver aqui uma capacidade de criarmos um circuito de percurso, isto fica complicado. Temos os cuidados hospitalares altamente focados na aguda, ou na agudização da crónica, completamente afastados da multimorbilidade. Temos cuidados primários com escassez da oferta e com dificuldade em lidar com a transição demográfica. Temos os cuidados continuados em subdesenvolvimento, temos os cuidados paliativos tristes e temos um setor social separado do setor da saúde. Ou seja, estamos cada um na sua capela todos os dias, mas está um bocadinho difícil de comunicarmos entre nós. E quando a solução que eu disse há pouco do desafio é aproximar os cuidados das pessoas, eu gostava de fazer aqui uma revisão daquilo que o SNS tem feito no cuidados domiciliários. Em 2006 lança a rede de cuidados continuados integrados, é o único nível de cuidados em Portugal que tem o nome integrados no nome, e que criou as SCCIs de resposta próxima. Em 2008, com a reforma dos cuidados subprimários, as USFs e os CSPs começam a contratualizar esta resposta domiciliária e passa a estar com indicadores e monitorizada. Depois, em 2012, infelizmente, na minha opinião, mas alguém achou que os cuidados paliativos iam sair da rede de cuidados continuados e criar uma rede à parte, mais uma capela. E agora criaram as equipas comunitárias de cuidados paliativos. Lá está, sempre, e bem intencionadas, porque a lógica é, nós temos um conhecimento e um know-how tão específico, tão diferenciado, faz sentido termos uma lógica de organização e gestão própria. Não, faz sentido que a organização de vocês se adapte, porque a partir do momento em que se cria uma força de lei para isto, fica completamente difícil agora de reparar. E agora, recentemente, os cuidados hospitalares lançam as equipas de hospitalização domiciliária, bem intencionadas, para reduzir o tempo de hospitalização, do ponto de vista de eficiência, reduz custos, mas cria mais uma resposta. E por fim, vários locais do país têm outras soluções intermédias neste nível entre hospital e centro de saúde, que é os crónicos complexos, os subutilizadores, e há muitas soluções para vários gostos. E eu queria recordar que a norma da DGS, que regulamenta a articulação dos cuidados das unidades de hospitalização domiciliária, tem uma vez a palavra integração e 2 vezes a palavra rede de cuidados continuados integrados. Se a nova rede de cuidados de proximidade não integra nem se relaciona com a primeira, está a correr qualquer coisa mal aqui. Quando vamos olhar para a primeira, que foi criada em 2006, vemos as taxas de ocupação das SCCIs no último relatório, e elas rondam os 60% a 80%, ou seja, temos 20% a 40% da resposta assistencial instalada que não é aproveitada. Olhamos para o CDE e diz que só 2% dos adultos com mais de 65 anos é que têm acesso a cuidados continuados. E, entretanto, já criamos mais 5 soluções em cima. Depois vamos olhar para a informação, que é o que conta, uma parte das vezes, para os circuitos integrados de saúde. Onde é que as pessoas registram? A SCCI registra e a rede num sistema operativo à parte, que é o GestCare, que não tem qualquer interoperabilidade com esse clínico. Registram e ninguém lê.
As USCFs e os CSPs registram esse clínico de cuidados primários, que a maior parte das vezes os colegas hospitalares têm dificuldade em consultar. As equipas dos paliativos, muitas vezes com a equipa intra-hospitalar e comunitária, os intra-hospitalares no S clínico hospitalar, os outros nos cuidados subprimários. Eles próprios não têm um sistema de registro único, trabalhando na mesma equipa. As unidades hospitalares domiciliárias registram no hospitalar porque elas vêm do hospital. E a pessoa não tem acesso a nenhuma destas informações. Continuamos sem um processo único eletrónico. Em 2000, estamos quase a dias de 23, isto para mim é assustador, e fazemos tudo na nossa vida no nosso bolso e não conseguimos ter um processo único eletrónico, e não temos um plano individual de cuidados. E essa informação no circuito, se nem menos a informação corre os circuitos de cuidados, como é que vamos integrar? Depois, a esta carga jurídica pesada e organizacional distópica, temos planos de articulação inexistentes, temos critérios de admissão e alta diferentes para cada nível, temos equipas, temos viaturas e materiais completamente diferentes, temos recursos humanos separados e que não se intersubstituem. Se faltar alguém da SCI, a equipa de hospitalização domiciliária não vai lá cobrir, nem equipas crónicos complexos, nem os paliativos, mesmo sendo enfermeiros, fisioterapeutas e médicos. E a contratualização é cada um que cria a sua contratualização própria. Isto cria aqui alguma distopia, porque realmente estamos bem intencionados. O SNS está a criar soluções próprias, diferenciadas, a acompanhar aquilo que é o desenvolvimento técnico-científico, mas depois, do ponto de vista do planeamento, no caso integra. E a partir de então isso depois peca e vai acabar por ser o seu próprio prejuízo. Por isso, eu diria que temos que definir exatamente o ecossistema organizativo para esta resposta à proximidade e o ecossistema dos cuidados subprimários. É lá que estão as equipas familiar, é lá que se faz o acompanhamento do tal percurso de vida das pessoas desde a infância até ficarem mais velhas. É lá que se faz envelhecimento saudável. Por isso, é lá que tem que estar as respostas domiciliárias. Por isso, se os hospitais consideram que há capacidade de tratar pessoas fora do hospital, então não tem que se criar uma unidade diferente, tem que se colocar os profissionais que estavam diferenciados no hospital a virem trabalhar para os cuidados subprimários. Traga-se os internistas, os enfermeiros hospitalares, venham começar a trabalhar nos cuidados subprimários. Os profissionais e o sistema é que tem que se migrar ou adaptar, não é criar mais uma solução adaptada às necessidades dos profissionais. Isto é a minha opinião. São provocações. Taxonomia, estamos constantemente a falar da doença e eu quero chamar a atenção, o Plano Nacional de Saúde, que saiu agora este ano, até 2030, tem 27 indicadores de vida, de saúde saudável, ou um termo qualquer. Dos 27, 24 são mortalidade. Não tem o único indicador de função de qualidade de vida do bem-estar. Quando o nosso documento-chave de planeamento estratégico em saúde pública, há 10 anos, não tem qualquer indicador de qualidade de vida ou bem-estar, está mal. A atividade física refere 2 vezes e uma delas é na referência bibliográfica. Eu diria que é que se faz à equipa que está no Plano Nacional de Promoção da Atividade Física. Alguém tem que, se não tem qualquer influência sobre o Plano Nacional de Saúde, alguma coisa está a falhar aqui. Honestamente. E quando olhamos para o Eurobarómetro, que o professor Taveira disse, nós estamos pior que há 10 anos, se não há responsabilidades, também custa um bocadinho que a DGS faça tanto documento, tanta estratégia e que depois não haja execução de responsabilidade sobre as estratégias de saúde pública em Portugal. Métricas, tem que se alterar estas métricas, como já te disse, e não só para a taxonomia, temos de definir um futuro de sustentabilidade. Soluções, para mim, a solução é juntar as pessoas na mesma mesa e criar-se uma rede de cuidados integrados no domicílio que junta a rede de cuidados continuados, a rede de cuidados paliativos e as unidades hospitalares domiciliárias, que se cria uma rede única, coordenada, naturalmente com diferentes soluções, porque elas dão resposta a diferentes necessidades, mas tem que estar dentro da mesma casa, dentro do mesmo planeamento, com a mesma... E é isto que nós vivemos na ULS em Matosinhos e que já não conseguimos abrir mão, que é este pensar os cuidados a partir do mesmo centro de decisão. Tem que ter um processo único eletrónico e um plano individual de cuidados. Eu já nem gosto de perder muito tempo com isto, porque é assustador. Em 2023 ainda estamos a discutir isto. E depois devemos ter uma contratualização baseada na função e na qualidade de vida. Enquanto continuarmos a contratualizar e a pensarmos a saúde há 10 anos na mortalidade e na taxa de HIV-Sida, eu acho que estamos um bocadinho longe da realidade. Outra solução que eu gostava de trazer é exatamente a transformação do modelo de cuidados subprimários. E trago-vos um exemplo lá da nossa casa, que também ganhou um prémio, porque a questão da prescrição social, quando estamos no terreno, percebemos que esta é um busilis. Não é só dizer à pessoa controlar a sua hipertensão, a sua diabetes, o seu excesso de peso, temos que lhes facilitar a capacidade de encontrarem na sua comunidade as soluções para o seu envelhecimento. Ter uma folhinha, tão simples quanto isto, onde estão as soluções de exercício, ginásios, públicas, semipúblicas, privadas ou não privadas, pagas ou não pagas, que se entreguem em mão ao doente e digam, deve fazer exercício, são aqui as soluções que a sua comunidade tem, no raio do seu concelho,
Isto não me parece que seja nada elementar de fazer e cria uma lógica de prescrição social gratuita, rápida e intuitiva. E a pessoa depois já tem uma informação à sua frente, só tem que fazer a mudança comportamental. Mas isto não acontece. A promoção de saúde termina na saúde escolar. Normalmente termina ali no 9º ano, porque no secundário os miúdos já estão muito ocupados com os estudos, mas ainda vai até o 12º. Mas depois chegamos à faculdade, não há promoção de saúde. Não há saúde escolar nas universidades em Portugal. Temos uma taxa de acesso ao ensino superior brutal e não há saúde escolar. Não há qualquer promoção ou educação para a saúde nas idades que efetivamente faria mais sentido, porque estão a criar soluções, vão ser família dali a uns anos, vão tomar decisões e vão ser dependentes pelos outros e não temos promoção de saúde acima. Não temos promoção de saúde, temos uma rede de saúde ocupacional vastíssima e a saúde ocupacional é curativa. Não temos qualquer promoção de saúde nas empresas e nas fábricas deste país. E depois, temos que rever este paradigma. E quando falamos em resolutividade, é realmente reinventar as soluções que temos, porque as soluções que temos não estão a dar resposta ao tsunami que nós vimos. O tsunami é silencioso. Estamos a aumentar unidades de ano para ano no índice de investimento e continuamos a fazer exatamente as mesmas soluções que tínhamos. Por isso, trago-me em 2 segundos um projeto que é de prevenção de quedas, ganhou no ano passado um prémio no Healthcare Excellence, feito em Matosinhos. O que é que este projeto faz? A pessoa com mais idade, com mais 65, senta-se no consultório médico de família ou da enfermeira de família, 3 perguntas que ele tem que fazer. Se caiu no último ano, se tem medo de cair ou se tem desequilíbrio na marcha. Estes 3 indicadores subjetivos têm valor discriminativo e de identificação de risco, de fragilidade e queda. Automaticamente encaminha para uma equipa, que sou eu, fisioterapeuta, e uma enfermeira da unidade de cuidados da comunidade, e fazemos nós a nossa avaliação de risco e estratificamos as pessoas em 3 níveis. Baixo risco, médio e alto risco de fragilidade e queda. A solução é diferente para os 3. Para os de médio risco, fazem sessões de educação e exercício em grupo, connosco, numa parceria com a Junta de Freguesia, um espaço espetacular que a Junta nos cede. Os de baixo risco vêm às sessões de educação para a saúde, mas como já estão no baixo risco não precisam fazer as classes de exercício. E os de alto risco, como já têm problemas para sair de casa, a intervenção em casa e ambiental. Nisto, mede-se os outcomes. Se a pessoa reduzir o seu risco encaminhada para uma solução da comunidade que nós fazemos parceria com o Matosinhos Sport, que é a equipe, que é a empresa municipal de exercício e de desporto, e fazemos o reporte à equipa familiar. Os outcomes são outcomes que as pessoas entendem. São outcomes que têm valores normativos para a população portuguesa, que têm valor discriminativo e têm um valor de capacidade de tomar decisões. É o equilíbrio da pessoa, é a sua força muscular, é a capacidade de caminhar, é a velocidade da sua marcha. As pessoas entendem os outcomes que nós lhes entregamos. São elas que nos dizem, então, terapeuta, quando é que vamos fazer as avaliações? Que eu sinto que estou melhor. E aquilo é a percentagem nas bolas pequeninas que estavam dentro dos valores normativos e as bolas grandes são os valores que, no final, ao fim de 12 semanas, entram nos valores normativos. Passamos a ter um conjunto de pessoas, 80%, 70% dentro dos valores que é considerados normais para a idade. Com uma intervenção barata, custo-efetiva, diria eu, só que tem que o medir. Para terem uma noção, começamos com 75 pessoas com moderado risco, dessas 75 baixaram o risco aos 68. O corpo mantém esta capacidade brutal de ser adaptável e tem uma capacidade brutal de ceder ao exercício. E o SNS não está a aproveitar o exercício, nem os profissionais que estão com competências no exercício, e o fact sheet da OMS coloca os fisioterapeutas e enfermeiros com capacidade formativa na área de exercício e não os aproveita. Para ter uma ideia, nos 6 meses antes de iniciarmos o projeto, deste grupo tinha 24 quedas, passámos a ter 2 quedas nos 6 meses a seguir. Tínhamos tido 6 episódios de urgência, um internamento e uma cirurgia, passaram a 0. A adesão foi 100% e nesta quarta-feira chovia torrencialmente no Porto, tínhamos 50 pessoas. É sinal que estas soluções fazem sentido para as pessoas. Isto não é transformar os cuidados primários num ginásio. É transformar os cuidados primários em uma entidade que está atenta às necessidades da pessoa, que estratifica risco, que cria soluções baratas. Isto gasta 3 horas por semana. Infelizmente, basta aumentar alguma necessidade de cuidados assistenciais e, claro, temos que suspender. Esta cultura da resolutividade da promoção de saúde não tem uma barreira que diga não, se está a faltar alguém, então se calhar podemos marcar consulta, mas aquela classe não pode abdicar. Ainda não conseguimos chegar a esse nível, mas sabemos lá chegar. Mas a verdade é que há soluções criativas, de baixo custo, isto não é nada inovador lá fora, acho que o Manuel já faz isto há muitos anos, e que podemos implementar no dia-a-dia. Por isso, transformar o SNS não é desaproveitar, não é deitar fora o que lá estava. A maior parte das vezes, todas estas camadas organizacionais foram extremamente bem intencionadas, implicaram muito trabalho de reflexão. O grande problema e o calcanhar daquilo é que nunca tiveram em consideração aquilo que já existia antes e criaram cada vez mais camadas, tornando o modelo cada vez mais pesado, mais difícil de modificar, mais difícil de gerir. Mas a verdade é que perante o tsunami dá para fazer coisas muito interessantes e a ideia é aproveitar do lado esquerdo a experiência e aquilo que foi o know-how acumulado ao longo desta vida
brutal que o SNS ofereceu ao país e transformá-lo em soluções criativas e diferenciadas, porque as há, e passa por aí a solução da transformação do SNS. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Pedro Marcial Barbosa. Como veem, isto é tão interessante que a gente perde a noção do tempo, mas é um bom sinal porque a gente faz aquilo que gosta de fazer e que sente prazer em fazer, e acho que ficou bem demonstrado como é que a gente tem que mudar as coisas, que é, não precisamos de inventar muita coisa, não temos que inventar coisas todos os dias nos falam que temos que inovar, é verdade, mas há coisas que temos é de fazer, não precisamos de inovar, alguém já inovou, já sabemos como é que se pode fazer, é só adaptá-las e fazê-las. Muito bem, por falar nisso, vamos ouvir agora a senhora doutora Isabel Gonçalves, que é a vogal da direção da Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar, das USFs, como se diz abreviadamente, é mestre em enfermagem comunitária, nesta altura desempenha funções de chefia no ACES da Rábida, numa unidade de saúde familiar, é mais um dos profissionais de saúde que tem pretensões de saber gerir e buscar a formação para fazer melhor a gestão que temos de fazer todos os dias, o que mostra o percurso que nós todos temos de fazer enquanto cidadãos, que é ir atrás das coisas e procurar as soluções e para nós próprios respondermos de uma forma mais eficiente. É coautora de livros, tem uma atividade na Universidade Sénior, que é uma coisa interessantíssima também, sob outros pontos de vista, e que tem muito que ver com o tema em questão, e vai-nos falar do potencial dos processos assistenciais integrados na melhoria da jornada de cada pessoa no Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Agradecer à APDH pelo convite ao SFIN, o Dr. Carlos Pereira Alves, à querida professora Ana Escoval, a oportunidade dos cuidados de saúde primários estarem aqui representados num congresso hospitalar. Efetivamente, esta é uma imagem de que a integração está a acontecer, portanto, dar-nos esta oportunidade de estarmos aqui hoje. Quando me foi proposto falar nesta mesa, pensei como é que eu, em 15 minutos, vou poder abordar os 3 grandes mundos dos percursos de vida, da doença crónica e da comorbilidade e do envelhecimento. E então pensei em algo que fosse transversal a estes 3 grandes mundos. E pensei precisamente nos processos assistenciais integrados. E daí resultar o tema desta minha apresentação. Por outro lado, reconhecendo que estamos a viver um momento um bocadinho conturbado na saúde, acredito que venham aí reformas. E o tema processos assistenciais integrados já foi falado aqui há uns anos. A DGS tem um documento, que eu depois vou falar dele, sobre o tema. As USFs, enquanto processo de acreditação, desenvolvem os seus processos assistenciais integrados, mas efetivamente eles não são uma realidade operacional. E, no meu entender, são uma excelente ferramenta para melhorarmos a qualidade dos cuidados, eliminar desperdícios e rentabilizar recursos. E, portanto, uma dica para estas reformas que, de certo, que devem estar aí a acontecer, nomeadamente nos cuidados de saúde primários. Passando ao diagnóstico de situação. A nossa realidade, o que nos entra todos os dias pela nossa casa adentro, enquanto profissionais de saúde, de certo que cada um de vós se identifica com aquilo que eu vos trago aqui. Temos mais de 44.500 idosos a viverem sozinhos ou isolados em Portugal.
Portugal é dos países da União Europeia que menos gasta em cuidados de saúde preventivos, cerca de 32 euros por cidadão anual, muito abaixo da média da União Europeia, que se situa nos 86 euros. A verba para a prevenção da doença é insignificante. Há cerca de 11 mil cuidadores informais e apenas 2.689 subsídios atribuídos, que revela o processo burocrático. Temos mais de metade dos portugueses com pelo menos uma doença crónica. Temos o INEM a receber chamadas e em 2020 recebeu 2.582 pedidos por enganos na toma de fármacos, portanto, do qual resultou em uma intoxicação medicamentosa. E temos o número de utentes a aguardar a vaga em cuidados continuados, que cresceu 88% desde 2019. Temos ainda, todos nós nos queixamos disto, falhas informáticas, falta de material e muita burocracia, mais reclamações no SNS e mais utentes sem médico de família. Ora, para nós, profissionais de saúde, gestores, diariamente nos deparamos com necessidades e desafios. Necessidades de saúde crescentes associados à doença crónica, em 43,9% da população, um índice de envelhecimento elevado, cerca de 183 idosos por cada 100 jovens. A título de curiosidade, em 1960 eram apenas 28, em 2080 prevê-se que sejam cerca de 300 idosos por 100 jovens. A expectativa de vida saudável aos 65 anos também é uma das mais baixas da União Europeia e situa-se nos 7 anos, enquanto que na União Europeia se situa nos 10 anos. Face a isto, temos uma crescente pressão sobre os serviços de saúde. Há falta de resposta a nível dos cuidados de saúde primários. Mais de 1 milhão de portugueses, de cidadãos, não têm médico de família. Há uma resposta que não está ajustada às necessidades. Temos falta de camas na Rede Nacional de Cuidados Integrados e dos Cuidados Paliativos. Temos, isto leva aos internamentos sociais, portanto, internamentos hospitalares sem necessidade clínica. E temos, então, falta de camas hospitalares e urgências sobrelotadas. Face a isto, temos ainda outra agravante, que é a insuficiente avaliação da prestação dos cuidados. A fragmentação de cuidados, a falta de interoperabilidade de sistemas informáticos faz com que não seja possível uma avaliação de dados eficiente. E daí temos uma dispersão de dados e uma dificuldade de termos uma visão agregada da jornada da pessoa no Serviço Nacional de Saúde. Ora, e sabemos que todos dizemos organizar cuidados centrados na pessoa, o lugar está lá, mas efetivamente cada pessoa tem que o conquistar, porque efetivamente nós não temos uma organização de cuidados centrados na pessoa. Falando de doença crónica em Portugal, achei pertinente trazer o Inquérito Nacional de Saúde Física com Exame Físico 2019. Porquê? E trago-vos aqui um gráfico que tirei diretamente da apresentação de resultados porque achei pertinente. E achei pertinente porquê? Porque temos aqui, para análise, os dados da União Europeia, os dados de Portugal em 2014 e os dados de 2019. E verificamos que, para a diabetes, depressão, alergias, doenças cervicais, hipertensão arterial e dores lombares, continuamos a crescer. Continuamos a crescer em 2014, em relação a 2014, isto em 2019, e somos dos piores, portanto, comparativamente então com os outros países da Europa. Ora, em destaque, já estava em 2014 e continua em 2019, as dores musculares ou outros problemas crónicos nas costas. Eu, enquanto enfermeira numa unidade de saúde familiar, diariamente recebo utentes para fazer o diclofenac e o Relms para as dores nas costas.
Ora, e eu pergunto, que resposta integral e integrada nós temos no nosso SNS para este problema que efetivamente já existe há tantos anos e que não está nos nossos planos, na nossa contratualização. E, portanto, achei pertinente precisamente por esta possibilidade de fazermos uma análise retrospectiva. Falando do atual modelo de prestação de cuidados, temos o quê? Um céu estrelado. Achei interessante, não sei se percebem a analogia que eu quis trazer. Quando olhamos para um céu estrelado, vemos imensos pontinhos brancos, as estrelas. Efetivamente, para mim, corresponde a cada uma das unidades de prestação de cuidados. E depois, às vezes, temos ali a pessoa no centro da nossa organização de cuidados. Daqui resulta que, se cada ponto corresponde a uma unidade, estamos com cuidados fragmentados, orientados principalmente para o cuidado da doença aguda e não para a doença crónica e as suas complicações. É necessário, como o Pedro falou na sua apresentação, definir caminhos que orientem a pessoa com doença crónica, com multimorbilidade, porque efetivamente eles são escassos e não estão padronizados. Ora, continuando a olhar para o céu estrelado, se colocarmos linhas, chegamos às constelações e começamos então a ver algo neste céu. As constelações poderão ser os processos assistenciais integrados que, no seu todo, formam um sistema integrado de cuidados, onde efetivamente a pessoa é considerada em todo este desenvolvimento destes processos. É necessária então uma transformação multidimensional de cuidados prestados para um sistema centrado na pessoa, que envolva também o setor social e a comunidade. Percursos de cuidados definidos, facilitando a navegação da pessoa no SNS, desde os cuidados de saúde primários, aos cuidados hospitalares, aos cuidados de reabilitação e paliativos, ao longo de todo o ciclo de vida e todo o ciclo saúde-doença, porque nem sempre estamos doentes e nem sempre nos sentimos com saúde. Visando a promoção da saúde e bem-estar, a prevenção da doença física e mental, o diagnóstico precoce, o tratamento, a reabilitação e o sentir-se com saúde. Falando então especificamente nos processos assistenciais integrados, como eu vos disse, trago-vos aqui a norma número 2 de 2013, está só quase com 10 anos, em que nos fala sumariamente, mas de uma forma que eu diria é sumária, mas dá-nos uma ideia daquilo que são os verdadeiros processos assistenciais integrados. O que é que um processo assistencial integrado deve contemplar? Colocar o cidadão e as suas necessidades e expectativas no centro do sistema, requer a coordenação das direções clínicas, médicas e de enfermagem dos serviços hospitalares, cuidados de saúde primários e cuidados continuados integrados. A abordagem é multidisciplinar, envolve diversos profissionais que não são só os médicos e os enfermeiros, e aqui falando dos cuidados de saúde primários, e se consultarem os processos assistenciais integrados já publicados pela Direção-Geral de Saúde, nomeadamente o da diabetes, nomeadamente o da pré-obesidade, contempla nutricionistas, contempla psicólogos, contempla podologistas em cuidados de saúde primários, e eu pergunto onde é que eles estão. Portanto, eu tenho uma psicóloga para o conselho, eu tenho uma assistente social para o conselho, portanto, eu tenho uma nutricionista para o ACES, e efetivamente, os profissionais estão previstos nestes processos, mas depois não são operacionalizáveis, porque os recursos não existem. Um plano assistencial integrado deve contemplar a segurança dos doentes,
as competências específicas dos profissionais implicados na prestação de cuidados, quem faz o quê, de forma a rentabilizarmos os recursos, porque muitas das vezes nós assistimos a uma duplicação de ações, de intervenções, de prestações, e efetivamente com esta definição de quem faz o quê, há essa eliminação de desperdício. Tem indicadores de monitorização, há um roteiro de informação a prestar ao doente de forma a facilitar a sua navegação no sistema e a navegação no sistema e dar-lhes competências para efetivamente ter capacidade de tomar a decisão e as decisões acertadas, a que serviços recorrer em determinadas situações. Contempla ainda uma análise de prestação de cuidados ao longo do circuito do doente entre os diversos contextos de cuidados e há um redesenho do processo sempre que necessário. E, portanto, é um processo que vai desde os cuidados de saúde primários aos cuidados hospitalares de reabilitação e paliativos, como eu vos referi há pouco. Então, falando efetivamente do potencial dos cuidados integrados. Satisfação, só dizer que esta síntese eu retirei do site, que está ali em referência, do governo australiano, porque efetivamente tem uma experiência nesta área e já conseguem medir, que é coisa que nós cá em Portugal ainda não temos, indicadores robustos ligados a sistemas informáticos que nos permitam recolher os dados que necessitamos para fazer esta avaliação. Então, há maiores índices de satisfação dos doentes, temos efetivamente uma melhor qualidade geral dos cuidados, pois uma equipa multidisciplinar compreende com certeza muito melhor as necessidades de cada doente, sendo elaborado um plano de cuidados personalizado, e para isto, como o Pedro dizia, precisamos de um processo clínico eletrónico único, acessível a todos os profissionais envolvidos, e a informação que lá está tem que estar disponível a qualquer profissional, independentemente do seu perfil de enfermeiro, médico, nutricionista, psicólogo, seja qual for. E efetivamente melhora o acesso aos serviços, sendo que este é um dos maiores benefícios. Há uma diminuição de custos, e efetivamente esta é uma grande preocupação, pois quando todos os profissionais trabalham juntos e colaboram, é óbvio que vão resultar custos gerais mais baixos, e a partilha de informação no modelo integrado de cuidados acelera o diagnóstico, ajuda a eliminar a duplicação de prescrição de exames e de medicamentos. Qual o impacto dos cuidados integrados? E aqui resolvi trazer um exemplo da Suécia. Esta revisão sistemática diz-nos que a reforma que ocorreu no início dos anos 90 na Suécia fez com que houve um grande investimento a nível dos cuidados comunitários, nomeadamente nos cuidados de saúde primários, e reduziram o número de camas hospitalares, sendo que a Suécia é um dos países que tem agora a taxa mais baixa da União Europeia. Desde 2000, que 1/3 das camas de cuidados institucionais municipais foram removidas e foram desenvolvidos os serviços municipais de apoio ao domicílio para idosos. E, mais uma vez, aqui houve uma poupança de custos. No que respeita aos cuidados integrados aos idosos, eles estão a ser monitorizados por taxas. Taxa de admissão hospitalar, da duração do internamento, reinternamentos, readmissões e satisfação do utente. E ressaltar aqui que, quando estamos a falar de população idosa, e todos nós, enquanto profissionais de saúde, temos esta experiência, quanto maior for o número de internamentos e a duração do mesmo, maiores probabilidades nós temos de aumentar o declínio
cognitivo e de saúde física e de saúde mental dessa pessoa. E às vezes como eu costumo dizer, o princípio do fim. Basta um idoso ficar 48 a 72 horas numa maca, numa urgência. Ninguém sabe, porque não há um processo clínico eletrónico único, se ele é dependente ou não, se está acamado ou não. Ninguém se lembra de fazer mobilizações. Depois nós estamos nos cuidados de saúde primários e recebemos um utente que até andava, pouco, com andarilho, mas com alguma ajuda até conseguia se levantar, quanto mais não fosse para um cadeirão. Depois vem literalmente acamado e com úlceras de pressão. A avaliação dos cuidados integrados feita por estes autores e apresentada nesta revisão sistemática apresenta-nos um impacto positivo nas taxas referidas quando estudada a população idosa. Contudo, não conseguiram concluir qual o seu impacto a nível da mortalidade. Os resultados relacionados com a população adulta também permanecem desconhecidos, devido à falta, efetivamente, de resultados mais robustos e de indicadores de monitorização mais robustos. Contributos da Associação Nacional para este tema, para os processos assistenciais integrados. Promoção ao nosso livro, está disponível no nosso site. Destaco, Pilar 1 e Pilar 4, que nos falam precisamente nos processos assistenciais integrados e as suas medidas e a importância do processo clínico eletrónico único. Destacamos o trabalho em rede e articulação de cuidados, canais de comunicação, a consultadoria, porque não, e todos nós temos estas experiências, reuniões de consultadoria com os médicos da especialidade hospitalar, com os médicos especialistas em medicina geral e familiar e discutirem os casos das pessoas em cuidados. Termos processos assistenciais integrados participativos, envolver a comunidade, envolver as comissões de utentes, as associações de doentes da nossa área de abrangência, de forma a efetivamente desenharmos um processo que faça sentido e que vá de encontro às necessidades que são aquelas da população que servimos. E claro que para fazermos uma articulação fora de portas com os outros contextos de cuidados, temos que efetivamente fazer uma articulação de cuidados dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio acesso, e sabemos que até isso por vezes é difícil. Trago-vos aqui esta imagem que efetivamente demonstra aquilo que tem que ser os cuidados. Nós falamos da USF do futuro, porque estamos ali no centro, ao lado da pessoa, da família, e connosco e com todos, nós temos que estar todos envolvidos, temos que ouvir todos, temos que arranjar mecanismo de melhorarmos a comunicação entre todos e efetivamente será, uma vez que um processo clínico e eletrónico único não será para breve, mas será um excelente princípio para efetivamente desenharmos os nossos processos assistenciais integrados que visem uma melhor qualidade de cuidados. Considerações finais. Importa uma estratégia política de âmbito nacional e intersetorial, em rede com os diversos agentes da comunidade, focada na promoção de estilos de vida saudável, abordando os determinantes em saúde, porque sabemos que os cuidados de saúde apenas influenciam em 20% nos resultados em saúde. Portanto, os 80% estão relacionados com outras questões relacionadas com os determinantes em saúde. A prevenção da doença, complicações e reforçar aqui em todas as idades e ao longo de todo o ciclo de vida. Porque tendemos a focar a promoção da saúde nos mais jovens, nos adultos jovens, mas efetivamente nós temos idosos que são saudáveis ou que têm alguma doença crónica e nós temos que ter a capacidade que eles não arranjem outra doença
Importa, como eu já tinha referido, passar de um modelo de prestação de cuidados focado na doença para cuidados baseados em abordagens mais integradas, mais proativas, longitudinais, preventivas, envolvendo as equipas multidisciplinares, assim como, e esta é a minha mensagem quase que primordial, envolver os nossos utentes, as nossas comissões de utentes, os nossos conselhos da comunidade, têm tanto para nos dizer e tanto para nos ensinar. Os processos assistenciais integrados são particularmente importantes para as condições crónicas complexas e ajudam a gerir a própria doença, tanto da nossa parte enquanto profissionais, como para a própria pessoa, evitando a hospitalização. Portanto, é urgente um processo clínico eletrónico único e os senhores dos SPMS que me estejam a ouvir e que eu não sou a única a falar sobre isto, mas é mais um forcing. E somos cada vez mais um país de pessoas idosas, cada vez mais vulneráveis e frágeis, e então eu deixo aqui uma proposta, porque não uma Secretaria de Estado para o envelhecimento com saúde, já que temos uma Secretaria de Estado para a promoção de saúde, porque não uma virada para o envelhecimento. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Doutora Isabel Gonçalves. Temos muitos assuntos para discutir. Fica claramente demonstrado que nós sabemos muito e se calhar falta exatamente cumprir aquilo que é o desígnio também desta reunião, que é o tempo de agir. Isto é, nós precisamos de agir porque nós sabemos o suficiente para fazermos muito melhor. Nós estamos mesmo no limite do tempo. Se calhar deixam-me fazer uma pergunta ou duas à audiência para, se quiserem pôr alguma questão aqui à Sra. Doutora Isabel Gonçalves, ao Dr. Pedro Maciel Barbosa. A mim não ponham questões que eu não vou saber responder. Portanto, não. Estão a ouvir? Estamos. Bom dia, sou Anabela Salgado Serra, sou enfermeira do Hospital da Figueira da Foz e foi com muito gosto que eu ouvi as apresentações e a sua introdução também. E fico muito contente por um Presidente do Conselho de Administração estar aqui presente e dizer o que disse. Relativamente à minha questão, e para não demorar muito tempo, era para o Dr. Pedro, só uma questão técnica. Quando falou no índice das quedas, atribuiu uma classificação que não vai ao encontro do que nós temos com a senhora Morse, que existem nos cuidados hospitalares. Porquê? Ok. Está? Tá. Olá, bom dia. Sim, a escala Morse está realmente parametrizada no vosso índice clínico hospitalar, não está nos cuidados primários dos mesmos enfermeiros, seus colegas, e a questão é que a escala Morse dá-nos uma avaliação de risco de queda, mas implicava mais tempo para o médico de família e para o enfermeiro de família terem que aplicar em consulta. A lógica foi encontrar na literatura questões rápidas que se respondem em 10 segundos, premissa simplesmente identificar do ponto de vista subjetivo algum risco de fragilidade e depois nós, na segundo nível de avaliação, a enfermeira está comigo já aplica a Morse, também. Eu não fui explícito nesse aspecto. Outra questão que no âmbito deste projeto já surgiu no LIS foi criarmos um circuito de informação para o risco de queda e fragilidade, ou seja, tivemos um grupo técnico de trabalho com a equipa hospitalar da qualidade dos cuidados primários, então neste momento todas as pessoas que saem do internamento hospitalar já saem na nota alta com o risco de queda, ok? Ou seja, o enfermeiro de família, meia família recebe o risco de queda pós-alta e um doente que entra no serviço de urgência tem o risco de queda monitorizado dos cuidados primários, ou seja, passou a ser um indicador do circuito de cuidados acessível a todos. Isso passou, criámos um procedimento de qualidade e agora estamos a fazer as auditorias dos registros, mas a ideia é que este passe a ser um indicador normativo do circuito da pessoa, registado pelo enfermeiro de família na consulta da saúde do adulto e pelo enfermeiro do internamento ou da urgência no circuito hospitalar. Obrigada. Eu acho fantástico a sua apresentação e esse seu projeto, acho fantástico. Relativamente ali à doutora Isabel, também gostei muito da sua apresentação. Queria realçar apenas duas coisas. Primeiro,
Eu fico sempre um bocadinho reativa sempre que ouço falar nas equipas multidisciplinares, porque na realidade, como disse muito bem, o nosso sistema, novo paradigma, é centrado na pessoa, portanto no utente e na utente. Eu deixei de tratar por doente para ver se conseguimos ultrapassar o paradigma anterior, que era centrado no doente, e o doente não fazia parte da equipa de saúde, e hoje em dia o nosso utente faz parte da equipa de saúde, com todo aquilo que tem por trás de si, a comunidade, as associações, etc. Queria também realçar a importância, e portanto eu lhe chamo equipa interdisciplinar, já não digo transdisciplinar porque ainda estamos longe, mas interdisciplinar, onde a tomada de decisão não é apenas de um, mas pode ser de algum dos elementos que constituem a equipa. E traduzia bem isso naquilo que disse na sua apresentação. Portanto, nós temos que cada vez mais ter equipas interdisciplinares, articuladas e integradas. Articulação com as autarquias, não esqueceram nunca que são um parceiro essencial e que estão muito próximos dos nossos e das nossas utentes. Também para finalizar, e já que também sou agora, fui nomeada este ano coordenadora da Comissão para a Igualdade, não nos esqueçamos que existe legislação que nos indicam como devemos falar, e pelo menos em termos estratégicos, e o próprio Ministério que não faz, não é? Mas pouco a pouco, eu dou sempre o exemplo, é como o cinto de segurança. Quando começámos era uma chatice, sujava a roupa, ninguém usava. Hoje em dia já é, a pessoa entra no carro e põe o cinto. Portanto, é para aí que temos que caminhar, ser persistentes, resilientes e continuar sempre alinhados com o objetivo que vocês dois tão bem demonstraram. Muito obrigada pelas vossas apresentações. Muito obrigado. Acho que chegou à altura de agradecer a vossa participação, agradecer à doutora Isabel Gonçalves, ao doutor Pedro Maciel Barbosa as participações, as suas apresentações, ainda com entusiasmo compromete o tempo, mas pronto, temos que ver sempre as coisas pela positiva, dizendo que realmente faz-nos falta agir e encarando a saúde como sendo algo muito relevante e não simplesmente a ausência de doença, que é uma frase bonita de dizer, mas não se pratica. E que a saúde começa pela educação, sem dúvida nenhuma. Muitos de nós não podem cruzar-se com o tabaco, com desvios alimentares relevantes ou outras coisas, porque temos uma constituição genética que vai ser testada e vamos lidar muito mal com isso e vamos ter grandes problemas. Portanto, temos que estar educados para perceber coisas que não devemos correr sequer o risco, é bem do nosso futuro e da nossa saúde e da nossa qualidade de vida. E isto tem que ser logo de início e dito ao longo de todas as gerações. Em Matosinhos também se faz isso, de resto Matosinhos é uma cidade, deve ser por isso, senhora professora, deve ser por isso. Matosinhos é uma cidade que acaba de assinar um protocolo com as entidades mais relevantes em termos industriais para atingir a neutralidade carbónica em 2030, 15 anos antes daquilo que é o objetivo nacional. E temos empresas em Matosinhos que vão atingi-la em 2028. E, portanto, temos que criar cada vez mais condições com todos os envolvidos e que têm relevância na saúde. A saúde é ditada, como foi muito bem explicado, por muitos determinantes e depois ficam as pessoas expostas por distração, por desconhecimento, por muitas razões ao risco de doença e depois doentes e depois os cuidados de saúde são o problema e são a fase final deste processo e nós queremos chegar à fase final da vida das pessoas saudáveis e, portanto, com muito melhores condições de vida e temos que trabalhar isto a todos os níveis. Por isso agradeço muito mais uma vez a vossa participação, o convite e com certeza que teremos muitas oportunidades para continuar a conversar sobre isto
quanto mais não seja porque somos muito responsáveis e também muito amigos e gostamos de partilhar isto com todos. Muito obrigado.